Você encontrou Jeremias capítulo 29? Fala amém. Apenas o versículo 11. Está ali na tela já, né? Diz assim o texto: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar fim, para vos dar o fim que esperais. Senhor Jesus, eu estou diante da Tua palavra e peço, Espírito Santo, me conduza, que eu seja apenas um porta-voz daquilo que o Senhor tem para o Teu povo. Eu não tenho nenhuma pretensão que agora, nesta noite, nesse exato momento, seja o Wildemar falando aqui, mas que eu seja apenas um instrumento, levando a Tua voz ao coração de cada um que está aqui. Fala segundo a Tua vontade, Pai. O Senhor tem liberdade em nosso meio. Fala aquilo que precisamos, que necessitamos ouvir, e não aquilo que queremos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Obrigado por tudo, me usa segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Eu posso sentir uma atmosfera, meu Deus, quase não saiu, uma atmosfera diferente neste lugar. Desde quando o louvor cantou o primeiro hino aqui, a primeira música, já deu para sentir um ambiente diferente neste lugar. Eu creio que o Espírito Santo está nesse lugar querendo tocar em pessoas. Você não veio para qualquer lugar, você veio para a casa daquele que vive, que reina para todo sempre. Você está num lugar em que outrora, eu falei isso na C3 ontem, outrora era um lugar que não era para qualquer um chegar. O Santo do Santo, o altar, onde nós estamos aqui, em frente dele e eu aqui em cima dele, era um lugar restrito. Você não tinha acesso a este lugar, mas um dia, João capítulo 3, versículo 16 diz: Deus tanto te amou, que Ele entregou o seu Filho unigênito. E nesse dia, quando Deus entregou o teu Filho unigênito, o véu do templo rasgou de cima a baixo. Aí esse lugar que antes era inabitável por mim, por você, porque nós não éramos dignos de entrar neste lugar, Jesus falou assim: agora você tem acesso, agora você pode se achegar. Por isso eu acredito que todas as vezes que você entra neste lugar, você não está entrando em qualquer lugar, você está entrando em um lugar seleto, reservado, exclusivo, aonde só a presença de Deus habitava. Agora você pode habitar aonde a presença de Deus também habita. E isso faz de você um privilegiado. Isso não estava na mensagem, veio agora, acabei de falar. Mas ficou bom, né? Ficou bom, pastor? Ficou bom, né? Amém? O texto que acabamos de ler, eu não vou me prender a esse texto, é porque o título da mensagem tem muito a ver com o que esse texto foi falado, mas eu não vou me prender a esse texto, eu vou passear por outros textos na Bíblia. Mas o que eu tenho para falar para vocês vou pedir para colocar na tela, aí ó, o que Jesus diz sobre você. Ontem eu preguei o que Jesus quer, hoje é o que Jesus diz. Não é um cumprimento da mensagem não, tá? Vocês que ouviram, é uma mensagem diferente. Mas você já parou para imaginar o que Jesus diz a seu respeito? Já parou para imaginar o que o Senhor pensa sobre você? Já parou para imaginar que talvez agora no céu o Senhor esteja falando aos seus anjos a seu respeito? Falando o quê? Falando que você é um jovem, que você é um adolescente, que poderia estar em qualquer lugar agora, mas decidiu vir à casa dele para adorá-lo. Já parou para pensar o que Deus diz, o que Jesus diz ao Pai ao seu respeito? Eu imagino, conjectura minha, olha aí Pai, aquele que por quem eu morri, hoje te adora. Eu acredito que Deus deve falar algo desse tipo, Jesus deve falar algo desse tipo ao Pai, constantemente. Todas as vezes que Deus olha para você entrando no secreto, todas as vezes que Deus vê você se arrumando para você vir a um culto, todas as vezes que você se desprende do você para estar na presença dele, Deus olha para você, para os anjos, eu imagino, olha para o teu filho Jesus e fala: veja só, valeu a pena. Valeu a pena cada gota de sangue derramada, valeu a pena cada açoite suportado, valeu a pena o peso da cruz sobre seus ombros, meu filho, porque agora eles me adoram. Então todas as vezes que eu imagino, quando eu estava lendo esse texto, quando eu estava estudando para pregar, que veio esse título na minha cabeça: o que Jesus diz sobre mim, sobre você.
me fez refletir muito sobre a vida, sobre como eu adoro, como eu busco a Deus, como eu estou na presença dEle, como me comporto diante daquele que vive, daquele que reina, daquele que prometeu que um dia voltaria para nos buscar, e nós aguardamos esse dia. A qualquer hora, esse culto pode não terminar, a qualquer hora, antes de você dormir, parou para pensar que você pode ser arrebatado e levado aos céus? Sabe por quê? Porque há 2021 anos atrás, um Deus que se fez homem, desceu, pisou na terra, e mesmo não tendo nenhum pecado, tomou sobre si o meu e o seu pecado e morreu no nosso lugar. Isso tirou sobre nós um jugo pesado e nos colocou no direito de ser chamado de filhos de Deus. Outrora separado por um abismo, agora a cruz, que um dia castigou aquele que era santo, se tornou uma ponte que nos dá acesso ao Pai. Hoje não existe mais abismo, hoje existe uma ponte através da cruz, que me dá acesso a mim e a você, a entrar no Santo dos Santos, até a oportunidade de dizer assim: eu tenho um lugar preparado no céu, eu estou apenas de passagem. Aqui é apenas a prova, o processo, apenas a passagem. Nós estamos peregrinos e forasteiros nessa terra. Estamos aqui como se fosse imagina na escola, você está fazendo um provão. Se você for aprovado, no final dele você tem o direito de entrar no reino dos céus. Então Deus diz muita coisa sobre você quando você vem para este lugar. E eu tenho 4 lições para você nesta noite. Vamos lá? O que Jesus diz sobre você? Primeiro, Jesus diz que você é discípulo. Essa é a primeira coisa que Jesus diz sobre você. Vamos lá, olha o que diz o texto de Lucas capítulo 14, o verso é o 25 ao 27, diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vinha após mim, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Percebeu que há algumas normas, algumas regras que Jesus deixa para quem quer ser discípulo dele? Primeiro, aquele que não tiver a capacidade de largar tudo por ele, não tem direito de ser chamado de discípulo. Aquele que não tiver disposição de carregar a cruz, não tem o direito de ser chamado discípulo de Jesus. A primeira coisa que você precisa aprender sobre ser discípulo de Cristo é que você já não segue aquilo que você acha que é correto, ou aquilo que você pensa que é o melhor. Você segue agora aquilo que Ele determina para você ser o melhor. Já não vivo segundo aquilo que pensa, eu vivo segundo o que Jesus determina. Então eu não consigo entender se você serve a um Cristo e se diz discípulo, porque quando você olha para a palavra cristão na Bíblia, que a Bíblia fala que lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados cristãos, ou seja, pela primeira vez eles foram conhecidos como imitadores de Cristo. E nós agora intitulamos-nos cristãos, pequenos cristos, ou seja, discípulos daquele que é santo. Então é impossível alguém que se diz discípulo de Jesus andar conforme aquilo que acha ou que pensa que é certo. Porque não importa mais o que eu penso, o que importa é o que ele pensa. Porque afinal de contas eu me tornei discípulo dele. Então ei, já entendo uma coisa, vai doer um pouquinho no começo, depois fica melhor. Ser discípulo de Jesus está disposto a ser moldado segundo aquilo que ele determina. E aprenda uma coisa, ser moldado por Jesus muitas vezes vai doer. Quando Jesus usa como referência a cruz, ele está falando de dor, de peso, de castigo, que vai sofrer muitas das vezes. Porque a cruz para Jesus não era leve. A cruz para Jesus não era apenas um tronco de madeira sobre os seus ombros, era todo o pecado da humanidade sobre os seus ombros. Então ei, se você não estiver disposto a carregar a tua cruz em nome de Cristo, ou seja, se você não estiver disposto a viver intensamente com Cristo, você não serve para ser discípulo. E o que é viver intensamente em Cristo? É abrir mão do mundo, é abrir mão dos prazeres que o mundo pode te oferecer, é abrir mão de noitadas, de baladas, de drogas, de bebedeira, de prostituição, de pornografia, de pecado. Abrir mão daquilo que te contamina. Então a primeira coisa que você precisa entender, o que Jesus diz sobre você é que você é um discípulo dele. E por você ser um discípulo de Jesus,
você vai precisar dizer não muitas das vezes. É fato. Porque assim, entenda uma coisa, o mundo lá fora, ele é muito mais atraente do que o reino de Deus. Ele é muito mais atraente. E não adianta você competir com o mundo, é difícil. Ninguém organiza melhores eventos do que o mundo. Alguém consegue reproduzir o melhor evento gospel que existe no planeta? Consegue ser melhor que algum evento mundano? Não. Eles são muito mais estruturados do que nós. É certo que eles não têm a presença de um Deus no evento deles. Nós temos. Isso torna o nosso ambiente totalmente diferente de qualquer outro ambiente. Só que, se você olhar no âmbito natural, os eventos do mundo, eles serão sempre muito mais atraentes que a igreja. Eu estava conversando com o pastor Tiago na sala ali, eles estavam tomando café. E o reino de Deus se tornou algo muito complicado de se lidar hoje em dia. Confesso que eu me preocupo quando eu vejo o futuro da geração cristã, porque nós estamos sendo moldados segundo o que o mundo diz que é legal. Hoje os influentes são mais atraentes que as pregações. Hoje as redes sociais são mais eloquentes do que palavras pregadas. Hoje passar horas no WhatsApp é muito mais importante do que passar tempo com Deus orando. Por isso que eu tenho preocupação quando eu olho para essa geração. Quando eu olho para a igreja daqui a 20, 30 anos, me preocupa. Porque eu acredito que daqui a 20, 30 anos, meus filhos estarão na igreja. E eu penso, qual será a igreja que estamos deixando? O que os espera? Já parou para pensar, pastor? O que tuas filhas vão viver daqui a 20, daqui a 15 anos? Será que teremos a liberdade para pregar? Será que poderemos falar do que bem desejamos, segundo a palavra de Deus? Ou será que seremos impedidos de pregar o evangelho? Nunca se apareceu tanta igreja LGBT como apareceu agora nessa última semana. Eu não sabia que existia tanta igreja LGBT no Brasil. Olha onde nós estamos indo parar. E nós arrotamos que estamos cristãos e estamos nos moldando segundo o que o mundo diz ser o correto. Só que ser discípulo de Jesus é ir na contramão do mundo. É ir na contramão daquilo que você acha que é correto. Vai ter que dizer não muitas das vezes. Muitas das vezes. Vai ter que abrir mão de muita coisa? Vai ter que abrir mão de muita coisa. Aquele que põe a mão no arado, a Bíblia diz, não pode mais olhar para trás. Aquele que decide seguir a Cristo não pode mais olhar para trás. Há um texto muito famoso na Bíblia, que quando Elias chama Eliseu para o seguir, Eliseu queima os seus arados, mata o gado que tangia o arado. E quando você olha para Pedro, no Novo Testamento já, quando Jesus o chama, Pedro não destrói os barcos. Tem até um louvor. Queimei as carroças, né, nos barcos lá, tem um louvor, não sei cantar não, também não nem cantar. Mas esse texto, eu estava refletindo sobre esse texto e achei algo muito interessante. Um queima as suas carroças, mata os seus bois e segue Elias, o profeta. O outro segue Jesus também, segue o homem de Deus. Só que ele não queima, não destrói aquilo que ele outrora vivia. Observe que esse texto, quando Eliseu queima os seus arados e mata os seus bois, Eliseu está dizendo no mundo espiritual, eu não volto para aquilo que praticava, porque a partir de agora é só para frente que eu olho. Observe quando Jesus morre e os discípulos se desesperam porque Jesus morreu, apesar de Jesus ter informado que iria morrer. A primeira coisa que Pedro vai fazer é voltar a pescar. Você sabe por que Pedro voltou a pescar? Porque ele não destruiu as redes. Então ele tinha um passado guardado. Sabe por que muitas das vezes você que serve ao Senhor tem voltado atrás? É porque você não queimou o teu passado ainda. Parou para imaginar que a Jana lida com jovens, eu lido com adolescente. Quantas vezes os jovens voltam para o mesmo erro? Já pensou quantas das vezes você pediu perdão pelo seu mesmo pecado? Sabe por quê? É que você não queimou ele ainda. Você não destruiu ele ainda. Quando Eliseu destrói aquilo que era a sua ferramenta de trabalho, aquilo que ele vivia, ele estava dizendo assim, olha, eu não vou voltar mais para cá. Então não há necessidade de eu guardar isso daqui. Porque agora eu vou seguir o homem de Deus e vou viver daqui para frente. Eliseu não tinha mais passado para voltar. Ele destruiu tudo. Ia voltar para o nada.
Então, quando Eliseu queima a história, ele diz assim: olha, eu estou apagando o meu passado para viver algo diferente, novo. Pedro faz o inverso, Pedro volta a pescar, até que Jesus o chama de novo. Quantas vezes Jesus vai ter que te chamar de volta? Eu vi uma pregação, eu estava assistindo um show da fé. Eu assisto show da fé, viu? De vez em quando eu assisto no show da fé lá. Estou seguindo a Jesus Cristo. E o R.R. Soares fala um negócio bem interessante. Eu guardei aquilo para mim. E ele falou bem assim: Deus está cansado. Não necessariamente Deus se cansa, mas ele usou nessa linguagem para ficar mais fácil de entender. Deus está cansado de ouvir você pedir perdão pelo mesmo erro. Ele quer de você uma atitude de mudança. Eu achei isso fantástico. De fato, Deus não quer mais ouvir de você o mesmo pedido de perdão. Não que Ele não vá te perdoar se você de fato se arrepender, mas Ele quer de você uma atitude diferente daquilo que você tem tomado, das suas ações. E ser discípulo de Jesus é viver isso aqui, ó. Viver totalmente o inverso daquilo que o mundo diz ser o que é certo. Então a primeira coisa, guarda no teu coração, que Jesus disse sobre você, é ser discípulo. Segundo, o que Jesus diz sobre você? Diz que você é amigo dele. Olha o que diz em João capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O mandamento de Jesus é seguir o amor que ele teve, amor que o levou a dar a sua própria vida. Jesus é nosso melhor amigo e ele diz que você também é amigo dele. Só que você percebeu que nesse texto ele dá algumas referências de como ser amigo de Jesus? Amigo, entenda uma coisa: amigo nem sempre vai te dar um tapinha nas costas todas as vezes, dizendo assim: vai lá. Amigo é aquele cara que vai olhar para o teu dente e vai assim: tem um feijão aí enganchado no teu dente, está sujo mesmo. Amigo é aquele cara que vai te frear e dizer assim: não vai dar ruim. Baiano, como eu percebo que um amigo é de Deus para a minha vida? Quando ele não te afasta do próprio Deus. Porque há amizades que parecem Satanás, só te leva para o buraco, só te leva para a furada. Aí Jesus fala: eu sou teu amigo. Só que será que você é amigo de Cristo? Porque eu não consigo entender alguém que se diz ser amigo de Jesus, que conhece a Jesus, que vive para Jesus e vive desapontando Jesus. Jesus diz ser nosso amigo porque Ele se importa conosco, que muitas das vezes Ele vai nos repreender por ser amigo dEle. Não decidiu ser amigo de Jesus, Ele vai te repreender muitas das vezes. Ele vai dizer não para você. Aí você está orando: Jesus, encontrei uma varoa. Oh Senhor, diz para mim que ela é do Senhor para mim. E Jesus fala: não. Entenda uma coisa. Eu estava lendo o livro de Watmani, O Homem Espiritual. Eu gosto muito desse livro. Eu sempre falo, eu tenho a oportunidade de falar sobre esse livro. É um livro muito interessante. O Homem Espiritual fala sobre corpo, alma e espírito. Ele dá um alerta sobre os comportamentos da alma e do espírito. O corpo ele não entra tanto em detalhe, porque o corpo é a estrutura física, mas ele entra mais em detalhes sobre alma e espírito. E cuidado, porque há momentos na sua vida que você está tão emocional que você confunde o agir da sua alma com o agir do teu espírito. O espírito ele te alerta quando está errado, a alma deixa que você conduza segundo as suas emoções. Então cuidado quando você ora e você não está meio carnal, não está bom com Deus, está meio mais para lá do que para cá. Aí tu vai orar a Deus pedindo um namorado ou uma namorada, e Deus está dizendo não para você, e no seu subconsciente está ouvindo que é um sim de Deus. Cuidado, que a alma às vezes confunde-se com o espírito. Cuidado. O escritor dá esse alerta no livro. Cuidado, porque há pessoas envolvidas no reino de Deus, sendo conduzida pelas emoções da alma e não do espírito. Vocês sabiam que 75% das pessoas que aceitam a Jesus, eles voltam para o mundo? Porque eles são
motivadas emocionalmente a estar na frente através de uma palavra que o tocou. E a alma às vezes confundem ele. Pode perceber que as pessoas que aceitam de fato a Cristo, a maioria delas, não precisa que ninguém apere muito. Na primeira chamada eles vêm na frente, porque eles sabem que o Espírito está chamando eles, e eles vão. Muitos que vão à frente, infelizmente, são tocados pela palavra. A palavra de Deus, ela toca, mexe. Às vezes está falando da sua vida, do teu momento que está vivendo, e você é tocado pelaquilo, e você se sente emocionalmente sendo conduzido aí à frente, você vai. Mas a maioria das pessoas aceita Jesus por emoção, por isso volta ao mundo. Porque assim, eu entendo uma coisa: quando você conhece quem Cristo é impossível você voltar para o mundo. Eu não consigo entender alguém que diz assim: eu conheço Jesus, e uma semana depois você é desviado. Você não conheceu Jesus, pode ter certeza. Você conheceu qualquer outra coisa, menos Jesus. Eu me converti em 2008. Eu lembro que eu aceitei Jesus, eu nunca me afastei de Deus. Sabe por quê? Eu vivi uma experiência tão absurda com Deus, tão absurda com Deus, que é impossível achar que Deus não existe, que Deus não é real. Sabe o que está faltando para essa geração, pastor? Viver experiências com Deus. Sabe qual é o nosso problema? É que nós queremos viver experiências em grandes eventos. Levantar seu sapato no estádio é muito bonitinho, muito bonito. Quero ver o teu secreto com Deus, como é que é. Todo mundo quer um avivamento, né? Derrama seu avivamento, desce Espírito Santo. Ele já desceu há 2021 anos atrás, quando Jesus falou assim: eu vou aos céus, mas eu envio o Consolador. Ele já está aqui. Sabe por que o avivamento não acontece? É porque você não busca. Cuidado em querer chamar a atenção do povo e não do Espírito. Há uma diferença. Jesus não prometeu que encheria um estádio e derramaria o Espírito Santo. Pode acontecer? Pode, Ele é Deus, e acho lindo. Mas muitas das vezes o avivamento vai acontecer quando você fechar a porta do teu quarto no secreto. Agora você me conhece. Jó viveu um avivamento lá no Antigo Testamento. Jó tinha tudo, e Deus tirou tudo dele, e ele começou a buscar a Deus. Olha que coisa interessante: depois que ele passa pelo maior perrengue da sua vida, ele olha para Deus e fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. As maiores experiências com Deus, muitas delas, as maiores, serão você, seu joelho dobrado no teu quarto. Se você espera um grande evento para viver um avivamento, tu vai esperar por muito tempo. Mas se você decidir hoje buscar a Deus, você pode viver o avivamento agora, porque o Espírito está disponível. Ele sempre esteve aqui. O que está faltando é o quê? Buscarem mais a Deus. Buscai e me acharão, quando me buscar de todo o coração. O Espírito está disponível. É que há uma geração querendo chamar a atenção, e eu espero que a atenção que você queira chamar seja de Deus. Porque se você chamar a atenção de Deus, Ele vai descer sobre você, pode ter certeza. Porque esse é a grande promessa, que nos últimos dias Ele derramaria do Espírito sobre toda a carne. Só que Deus não vai derramar do Espírito dele sobre qualquer um. É sobre quem está disponível a ser usado por Ele, a ser cheio por Ele. Há uma geração com tanto medo de buscar o Espírito Santo. Sabe por quê? Tem medo da proporção que o Espírito pode te usar. Porque nós queremos levantar a mão, dar glória a Deus, dar os berros mais altos no culto, mas não queremos ser usado por Jesus. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando você for usado por Jesus, Ele vai te constranger. Ele vai te colocar em situações que você nem imagina. Eu vejo a geração pedindo para pregar para o mundo inteiro. Prega para o teu vizinho. Você fala mal dele? Quer pregar para o mundo? Pregue para o teu vizinho que está do teu lado, indo para o inferno. Pregue para o teu pai. Pregue para a tua mãe. Pregue para os teus irmãos que não aceitam Jesus ainda. Eu quero ganhar o mundo para Jesus. Ganhe tua casa primeiro. Quer ganhar o mundo? Ganhe sua casa. Eu falei que vai doer. Já vai ficar bom. Aguenta um pouco aí. Mas é assim. Eu não sou um pregador, eu não me considero um pregador.
Eu me considero alguém que se dispôs a ser usado por Deus segundo o que Ele quer. E é isso que eu acredito. Então muitas das vezes eu não vou falar aquilo que você quer ouvir, eu vou falar aquilo que você precisa. Porque eu sou líder. E eu prefiro vocês com raiva de mim indo para o céu, do que dizendo assim, nossa, como é bacana, ele fala tão bonitinho, e você ir para o inferno depois. Porque eu prestarei contas de você, de cada um de vocês. Então às vezes a gente vai ser duro com você, não é porque você é ruim, não é porque eu não gosto de você, não é porque a Jana não gosta de você, jovem. Pelo contrário, é que nós queremos te ver no céu. E o céu é um acesso restrito a poucos. Por que poucos? Se Deus queria salvar todos, porque nem todos estão dispostos a pegar o caminho estreito, a porta estreita. Porque pegar a porta estreita tem a ver com você abrir mão de quem você é, do seu orgulho, das suas vaidades, dos seus caprichos, e se deixar ser levado por Deus. A porta estreita vai te exigir isso. É por isso que o acesso ao inferno, a porta é muito larga, vai do jeito que você quiser. Para o céu não, sem santificação ninguém verá o Senhor. Vamos lá, estou caminhando para o final. Rapaz, ninguém dá uma glória a Deus, mas amém. O que Jesus diz sobre você? Diz que você é filho. Agora vai melhorar. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos que o receberam, e aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu escrevi aqui, ó: a cruz mudou a ordem dos fatores. Antes da cruz, éramos escravos do pecado e sentenciados ao inferno. Após a cruz, ele nos fez filho de Deus. Talvez você não tenha uma boa referência de pai no âmbito natural, porém saiba, Jesus o tornou filho de um pai que verdadeiramente se importa com você. Você é filho de Deus, e isso muda completamente o roteiro da sua história. Eu não sei quais são as suas referências de vida. Talvez tem pessoas que entraram aqui e têm os piores dos relacionamentos com os pais. Baiano, minha casa é uma guerra. Eu venho para a igreja para me refugiar, porque eu não aguento ficar na minha casa. O teu relacionamento com teu pai e com a tua mãe é: bom dia, boa noite, vem almoçar, venha comer, a mesa está pronta, tua roupa está lavada, e só isso. Jesus fala assim, ó: vocês creram em mim? Vocês têm um pai agora. Um pai que se importa com você, um pai que te ama. Eu não sei quais são as tuas referências em casa, mas tenha certeza de uma coisa: existe um pai cuidando de você nos mínimos detalhes. A Bíblia diz que em Apocalipse 21, depois dele enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo pranto, todo sofrimento, ele diz que ele será o teu Deus e vocês serão filhos. O que faz? Qual é a diferença de alguém que é um servo de Deus e um filho de Deus? O servo faz aquilo que o seu chefe, seu patrão, seu senhor manda. O filho faz porque ama o pai. Então Deus te tornou filho através da cruz. Agora, aqueles que eram sentenciados ao inferno e à morte eterna ganharam o direito de serem chamados filhos de um Deus perfeito. Deus agora tem você como uma das maiores propriedades dele. Afinal de contas, ele entregou um filho dele em prol de vários filhos que agora aqui estão. Então, ei, talvez você sofra em casa, você chora em casa: baiano, meu pai se separou da minha mãe, ele não tem referência, minha mãe é meu pai em casa. Entenda uma coisa: Deus é um pai presente em você. Ele se importa tanto com você, mas tanto com você, que ele preparou um plano para te salvar. Ele não poupou o filho dele para te salvar. Ele saberia que você estaria aqui nesse exato momento. Saberia, ele sabe. Dia 3/7/2021, em plena pandemia, enquanto muitos choram, ele se importa com você. Ele se preocupa com você. Às vezes você não escuta a voz dele, você não escuta nada, nenhum som. Você fala: eu oro, eu busco a Deus, eu choro, e eu não escuto nada de Deus. Mas entendo a coisa: ele se importa com você. Ele tem na palma da mão o seu nome escrito
E ele olha para a palma da mão dele e vê seu nome e faz assim: filho, eu me importo com você. Eu se preocupo com você. Antes mesmo de você ser gerado, eu já tinha te escolhido. Antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, já tinha te separado. Deus se importa tanto com você, que preparou um lugar e disse assim: olha, um dia, qualquer hora, pode ser até hoje, você vai vir morar comigo. Aí eu vou tirar dos seus olhos toda lágrima. Eu vou apagar dos seus braços cada marca de corte que você fez. Eu vou tirar da sua mente todo desejo de suicídio. Eu não sei quais são as referências que você tem de pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 10 anos de idade. Já contei aqui diversas vezes, mas tem gente aqui que nos visita, talvez não sabe da história. Não sabe. Eu perdi meu pai desde os 10 anos de idade, quando eu convivi com minha mãe. Eu tinha uma péssima referência de pai. Meu pai era um alcoólatra, pegador de mulher, fez filho, tá por aí, reproduziu, encheu a terra. E eu tinha uma péssima referência de pai. Mas um dia um pai me abraçou, através do seu filho Jesus, e disse: olha, eu vou cuidar de você a partir de agora. Você não vai sentir mais a ausência de um pai, porque você tem um pai presente. Ei, ainda que o mundo tenha te machucado, te ferido, te angustiado, ainda que diversas vezes no teu quarto você chore, se perguntando por que aconteceu isso na minha casa. Eu sempre te servi, eu sempre fui fiel a ti, eu sempre frequentei a tua casa, fui obediente à tua palavra, e o Senhor deixou que a minha família fosse destruída. Ei, não se preocupe, porque um dia Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Você não vai sentir mais dor. Vocês serão filhos de um Deus que se importa com vocês. Vocês são filhos. Jesus disse para vocês essa noite: ei, vocês são filhos de um Deus absurdamente grande, extraordinário, que se importa todo o tempo por você. O fato de você levantar mais um dia mostra o tão grande é o cuidado dele para com você. O fato de você respirar sem nenhuma dificuldade hoje mostra o quanto ele se importa como pai com você. O fato de ter comida na sua casa mostra o quanto ele se importa com você. Ei, ainda que não tenha dinheiro na sua casa, está faltando, mostra o quanto ele se preocupa com você. Não vai deixar que nada você tenha falta. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você pega esse texto no original, a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. É o contrário. Porque se você olhar para a vida terrena, falta coisa. Falta dinheiro, às vezes falta comida, falta amor, falta paz no lar. Mas o salmista diz no original que de nada eu terei falta. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Deus é o teu pai. E por Ele ser o teu pai, de nada você terá falta. Ainda que materialmente, ainda que naturalmente as coisas faltam ao seu redor, você de nada terá falta, porque Ele é teu pai. Quarto e último, vou pedir que o louvor suba aqui, que não vou cantar não, mas eles vão cantar. Quarta e última lição do que Jesus diz sobre você. Jesus diz que o seu passado já não importa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 vai dizer assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E olha também o que diz em Efésios capítulo 2, o verso é o primeiro: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, no outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não importa aonde a vida te levou, os caminhos que você passou, os atos que cometeu, Jesus hoje diz para você: eu subi na cruz só para te dar o direito de ser seu Salvador. Hoje já não importa o que o mundo diz sobre você, o que importa é o que Jesus diz ao seu respeito.